A paz do Senhor, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham de perto e de longe. Eu sou o pastor Mateus e esse aqui é mais um FamaCast Rede Farol. Nós estamos aqui hoje para falar da nossa última lição da nossa Betel Dominical de 2025, quarto trimestre. Lição de número 13, Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Então, fica conosco, essa lição promete, né? Nós estamos aqui falando talvez um dos maiores expoentes, né, do primeiro século do cristianismo. E antes de nós começarmos, eu já queria pedir para você que nos assiste, que já nos acompanha, se inscreva no canal, ative o sininho. Para que a gente pede isso? Para o YouTube poder entender que esse conteúdo é relevante. É importante começar a enviar ele para mais pessoas. E você também que assistir, for abençoado e aprender e foi edificado com esse programa, manda para os seus amigos, compartilha. É muito importante essa divulgação, porque como a gente já cansou de dizer aqui, o nosso intuito com tudo isso é o quê? Edificar a igreja e glorificar a Deus. É isso que é a nossa missão. E para isso a gente conta com você e com a sua ajuda. E como sempre, muito bem acompanhados aqui. Hoje é um dia muito especial, né, Lucas? Lucas, vocês já conhecem. Lucas Gustavo, presbítero, aqui um dos conteudistas Rede Farol, é nosso braço direito e esquerdo aqui nesse podcast. Mas hoje nós estamos com o nosso professor aqui, professor Alailson Dias. Professor, eu não vou nem tentar apresentar o senhor, eu vou pedir para o senhor se apresentar, porque eu com certeza vou esquecer alguma coisa. O pastor Alailson, ele é filósofo, cientista da religião, teólogo, advogado, psicólogo, né? Então, assim, é uma pessoa que realmente colocou o coração no estudo e no preparo para quê? A gente vê até na forma como ele fala, na forma como ele ensina, o coração dele é muito pastoral. É muito pastoral. Então, a gente vê que ele se dedicou e a gente precisa valorizar isso. É uma coisa que eu cansei de dizer. Muitas vezes na nossa tradição, pastor, eu vejo que às vezes a gente valoriza pouco a letra, sabe? A gente valoriza pouco a palavra. Você tá ali tentando entender um texto difícil ali, um autor complicado, aí passa a pessoa e te vê lá. Daqui 2 horas a pessoa volta, você tá ali tentando debruçado ainda em cima daquele texto, daquele livro, tentando entender aquilo, né? A pessoa vira pra você e fala assim, rapaz, mas você não fez nada. Você tá... Então, assim, às vezes a gente não valoriza o trabalho do cientista, né? É uma ciência, a gente precisa. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo homens como o pastor Alailson, que nos inspira, né? E servem de referência para nós, como hoje são uma referência para mim, e não só para mim, para muitos outros aqui no Ministério Fama. Também é pastor dirigente, mas se apresenta aí pra gente, eu já falei muita coisa. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que não há necessidade de muita apresentação, não, já está suficiente, porque estamos aqui para servir e somar nesse projeto tão lindo que eu quero parabenizá-los Amém. por essa iniciativa. E como você estava dizendo, hoje a busca do saber ela é mais do que necessária, porém, em alguns casos, as pessoas têm um certo preconceito com o seu saber, porque, na verdade, quem não quer buscar com esmero, com dedicação, o conhecimento, ele acaba sentindo constrangido por quem está buscando e, de certa forma, tentando, principalmente no meio pentecostal clássico, dizer que não é importante, que está dando muito valor à letra e que ela é insignificante. Mas estamos aqui para juntos estudar esse assunto tão importante dessa lição, a qual você já introdutoriamente já falou sobre ele. Amém. Lucas, deixa suas considerações iniciais aí também pra gente. As considerações são mínimas. Eu tenho 1% da bagagem do pastor Laibos. Não, que isso. De fato, a gente vem buscando e, inclusive, sendo aluno dele. Então, a gente tá no bom caminho. Estamos no bom caminho. E, de fato, tenho certeza que hoje vai ser uma aula, né? Mas espero que dar algumas boas contribuições. Amém, amém. Como sempre. Amados, então, pra gente introduzir, eu gostaria de fazer menção aqui do texto de referência, que a lição nos dá. E ela nos dá 3 textos, né? Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 6, versículo 17. E 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 até o 8.
Então diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E 2 Timóteo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. O apóstolo Paulo, ele tem essa habilidade de falar muito falando pouco, né? Ele fala uma frase assim pequenininha e tem um caminhão de sentido, de profundidade dentro daquela frase pequenininha. Isso eu acho maravilhoso. Mas pra gente começar, até seguindo aqui o ponto 1 da nossa lição, vamos começar falando sobre a história de Paulo, né? Quem é esse homem, onde ele surgiu, qual que é a contribuição dele para o evangelho, apesar de que eu creio que aqueles que já são familiarizados com a palavra de Deus, né, com que já vem de alguma comunidade de fé, já deve, espero pelo menos que conheça, né, mas tem muita gente que nos acompanha também que está iniciando na fé, que está um novo convertido, ou então uma pessoa que só está curiosa, né? Então, para esses, vamos começar a explicar do comecinho, né, a história de Paulo. Bom, Paulo, na verdade, ele é um personagem que ele nos intriga muito. Porque Paulo, a gente fala de um dos maiores pregadores, na verdade, o maior, é que eu posso dizer assim, o maior pregador do Novo Testamento e aquele que traz a cristandade para os gentios. E, de fato, é uma contradição, a gente costuma dizer assim, porque foi um dos que mais perseguiu cristãos. Então, aquele que ele mais perseguiu é aquele que, tempos depois, ele passa a ser um discípulo, um servo de Cristo. Inclusive, Lucas, a gente sabe que Paulo foi um perseguidor e tal, mas acho que às vezes a gente perde dimensão de quão ferrenha foi essa perseguição. Ele não só perseguia e prendia, Paulo matava, né? Ele era um assassino, era um perseguidor. E não só tortura e assassinato físico, ele fazia terror psicológico também, tinha uma perseguição psicológica. E o próprio Paulo admite isso, a gente vê lá em Atos 26, verso 11, na parte A do versículo, ele fala assim, ó: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Então, veja, era uma perseguição, assim, muito, muito, muito acentuada. E eu acho interessante também que ele fala assim, perseguindo por sinagogas. Às vezes a gente acha que os discípulos, quando eles creram, depois de Atos 2, eles já falaram assim, não, somos de outra religião, agora é cristianismo. Não, eles ainda eram judeus, né? No comecinho, o cristianismo ele era visto como uma vertente do judaísmo. Ele era o judeu que cria que Cristo era o Messias, né? É como se fosse o judeu messiânico, né? E por isso que ele sempre vai falar que ele perseguia, em outras versões, vai falar que ele ia de sinagoga em sinagoga, perseguindo esses cristãos, né? Então... É importante salientar também que, conforme foi dito pelo Lucas, Saulo era judeu da tribo de Benjamim, é hebreu de hebreus, era natural da cidade de Tarso, daí vem o nome de Saulo de Tarso, e também ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem extremamente zeloso. E é importante salientar que possivelmente o que motivava ele a ser perseguidor dos cristãos era o autoconhecimento que ele tinha da lei e o zelo por esta lei. E como você acabou de dizer, Mateus, é possível que ele percebia que o cristianismo estava sendo uma ameaça para o judaísmo, porque ele entendia que, de fato, Jesus não era o Messias. E quando foi dito pelo Lucas aqui que, de forma teofânica, o resplendor pairou sobre ele durante a viagem e ele ouviu a voz dizendo, sou eu aquele em quem tu persegues, ele se converte, aí a vida dele muda. E é o que eu gosto de dizer o seguinte, ele era um homem tão zeloso que certamente Deus olha para ele e fala, esse homem é zeloso e está jogando, entre aspas, no time errado, vou trazer ele para o meu time. E como foi falado, ele era um homem radical nos princípios os quais defendiam
e passou a ser até radical nos princípios cristãos. É um grande apologista, tanto é que ele faz apologética não só ao cristianismo após a sua conversão, bem como também ao seu próprio ministério, porque havia um questionamento que ele não preenchia os requisitos formais para ser apóstolo. E em todas as cartas que ele escreveu, exceto Filipenses e Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que ele não inicia a carta falando que ele é apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, mostrando que ainda que tivesse critérios, ele se torna uma exceção para ser inserido no bojo dos apóstolos, e, no entanto, é importante entender que ele não preocupa aí com a questão de que as pessoas aceitavam ele como apóstolo ou não. Ele dizia que aquilo era Deus que escolheu. Eu sou apóstolo. Ele se considerava mais servo, né, que é a mais baixa posição. Mas a forma pela qual ele vivia a sua cristandade mostra que, de fato, ele era um apóstolo no sentido etimológico e semântico da palavra apóstolo. Sim, eu acho interessante que a gente vê como Paulo, ele se defendia e ele defendia o seu apostolado não por vaidade. Ele o fazia porque o seu apostolado era constantemente questionado pelos judaizantes, que ele combateu tanto. Inclusive lá em Coríntios, lá se eu não me engano, 2 Coríntios, quando ele vai falar a respeito de uma experiência que ele teve, já tinha há 14 anos atrás, né? Ele vai dizer justamente por conta disso, porque estavam surgindo outros líderes que estavam pervertendo o ensino de Paulo dentro da igreja de Corinto, e eles usavam para chamar a autoridade para si as experiências que eles tinham tido. E aí Paulo vai dizer, se é para falar de experiência, então tem uma que aconteceu há 14 anos, eu não queria nem falar, nem convinha eu estar falando, mas já que o critério é esse, então eu vou contar. Que é quando ele conta que ele foi elevado até o 3º céu e tal. Então, Paulo, ele era, apesar de sempre estar defendendo o seu apostolado, ele era extremamente humilde. Sim. E Paulo, você vai ver uma questão interessante nele, é que, falando da sua humildade, serve até de lição para os dias atuais, quando uma pessoa que se considera celebridade se converte. Normalmente, uma pessoa nos dias atuais que se considera celebridade, ao se converter, elas usam o púlpito para contar a vida pregressa, sórdida que viviam, e agora, em pouquíssimo tempo, contando o que Jesus fez. E quando você vê Paulo referindo a si, ele fala, eu fui um dos principais perseguidores da igreja. E fica nisso. Ele não dá detalhes, como ele torturava, o que ele falava. Ele só dizia que ele foi um dos principais perseguidores. E o Thompson, que escreve a Bíblia de Estudo Thompson, ele diz o seguinte, que aquilo trazia a Paulo memórias dolorosas, porque ele lembrava, poxa, eu persegui pessoas injustamente. E ele depois dá resposta a isso, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Fazendo o quê? Alusão à época pela qual ele, de fato, encontrou com o Senhor o Evangelho, o alcançou. Então é muito importante quando a gente estuda esse personagem bíblico que é Paulo, porque ele nos traz lições preciosas, e eu considero, como o escritor Brook também fala, quase impossível, eu não disse impossível, eu disse quase impossível fazer a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento de forma tão harmônica se não fossem os escritos de Paulo. Sim. Porque ele consegue trazer aí uma ligação respeitando a lei, mas ao mesmo tempo mostrando que a lei é simplesmente um pano de fundo para o período da graça o qual nós vivemos. Com certeza. Com certeza, Paulo, ele foi eu acho até interessante a gente tocar nesse assunto. A teologia paulina, ela é a chave hermenêutica para a gente entender o Antigo Testamento. Sim. Porque quando você vê Paulo, Romanos, nas suas cartas, em Efésios, ele mostra como a revelação era progressiva. Né? Ele vai falar assim, que lá atrás começou assim, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele vai fazer uma progressão do Israel, né? Que não é o Israel da circuncisão da carne, é Israel da circuncisão do coração. Então, ele interpreta todo o Antigo Testamento à luz de Cristo de uma forma assim que ninguém antes dele havia feito. E talvez por isso ele seja conhecido como o grande sistematizador da fé cristã. Né? Um homem que foi perseguidor, que foi assassino. E, inclusive, eu não sei se procede, mas eu ouvi dizer que, inclusive, ele era um homem que, muito possivelmente, era cotado para ocupar uma das cadeiras no Sinédrio.
né? Sim. Devido à sua instrução, né? Ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que era neto do grande rabino Hilel, né? Que tem uma das tradições rabínicas mais... Ele consentiu, inclusive, com a morte de Estevão, né? Atos capítulo 7, Exato. versículo 58 até o capítulo 8, versículo 1. Então ele era uma pessoa que tinha muita influência no seu tempo, em sua geração. E, vamos dizer nessa linguagem, nessa figura de linguagem, quando ele muda de lado, vai para o lado que consideramos certo, ele continua zeloso agora pelos princípios do evangelho, né? E ajudando, como você disse, se tornando uma chave hermenêutica os seus escritos para compreensão do Antigo Testamento. Exato. Quando a gente estuda o apóstolo Paulo, igual você citou a carta aos Romanos, que é um compêndio teológico muito grande, você vê o saber de Paulo se destacando, por exemplo, na forma filosófica do texto, por exemplo. Quando ele escreve o capítulo 1, ele fala que os gentios são pecadores. Isso, quando um judeu lê, era um prato cheio. Realmente ele entende que os gentios são pecadores. Quando ele escreve o capítulo 2, ele fala que os judeus são pecadores. Aí eles ficam com a pulga atrás da orelha, no dizer coloquial. Mas quando chega o capítulo 3, ele fala no versículo 23, que inclusive é a estrutura dorsal da teologia escocesa, ele diz o seguinte: todos pecaram. Aí onde está a filosofia nisso? Primeira premissa é: gentios são pecadores. Gentios, para quem não sabe, é todos aqueles que não nasceram no Estado de Israel. Segunda premissa: judeus são pecadores. Silogismo ou conclusão: todos pecaram. Ou seja, quer judeu, quer grego, quer gentios, todos pecaram. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele estava usando da lógica filosófica. Sim. Das premissas. E ele apresenta no capítulo 4 a solução: sendo justificado em Cristo. E aí ele começa a mostrar pessoas que no capítulo 5 de Romanos conseguiram cumprir a lei, e provou que a lei em si não oferecia nada. Ela cobrava muito e não oferecia nada. E mostra as exceções antes da lei e pós a lei. Então, Paulo realmente é um grande erudito. E, queira ou não, pessoa que se considera cristão, ateu, seja lá qual expressão religiosa que for, ele tem que reconhecer na figura de Paulo como um dos maiores eruditos dos últimos tempos. Com certeza. Com certeza. É um homem estratégico. Ele era um homem que tinha cidadania romana por nascimento, ali daquela região, hoje a gente conhece como a Turquia, né? Sim. Ele era um homem que tinha todo o conhecimento dos gregos, porque uma coisa importante que às vezes a gente perde o que acontece no mundo no período intertestamentário. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Por que era importante ter o conhecimento do mundo grego, da filosofia grega? Porque todo mundo havia sido helenizado. Todo mundo, com Alexandre da Macedônia, que conquistou o mundo inteiro, ele veio helenizando o mundo inteiro. Helenizar é trazer todo o arcabouço cultural grego, né, para o mundo. Tanto que, nesse período intertestamentário, foi, como havia muito tipo de literatura apocalíptica principalmente, foi necessário que um grupo de 70 judeus eruditos fizessem uma tradução, né, meio que canonizassem, assim, quais livros a tradição judaica considerava inspirados. E ali fecha a tradução ficou conhecida como a Septuaginta, a versão dos 70, né? 70 eruditos. E essa era a Bíblia em grego. E era o livro mais difundido. Inclusive, muito provavelmente a Bíblia que Jesus leu e estudou era já a versão grega, que era mais disseminada no mundo inteiro. Então veja como Paulo ele era um homem estratégico. Todo mundo havia sido helenizado. Ele tinha todo o conhecimento dos gregos. O Império Romano, para você ser um cidadão romano, havia muitos soldados que não tinham cidadania romana. Ele lutava no exército romano, mas não tinha. Era algo assim muito exclusivo. A pessoa ela tinha direito a um julgamento especial. Alguns impostos ela era isenta de pagar se ela fosse cidadã romana. Paulo tinha todo o conhecimento do judaísmo. Estudou aos pés ali de um dos maiores rabinos da época. Então ele era esse homem estratégico. E mesmo assim, sendo esse homem estratégico, o reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que Deus, antes de trabalhar através de Paulo, ele precisou trabalhar em Paulo. Mesmo assim, ele vai quebrar qualquer forma de orgulho que esse homem possa vir a ter, para poder fazer dele o grande nome do cristianismo do primeiro século, né?
Então, Deus vai quebrar ali esse orgulho de Paulo. Inclusive, o nome Paulo, que ele adota, o nome romano, Paulo, significa pequeno, Sim. humilde. Então... E a forma que ele trabalha para o reino de Deus depois de convertido, ela é inspiradora e, lamentavelmente, no evangelicalismo moderno, as pessoas isentam o sentido nuclear das frases, das palavras de Paulo no texto sagrado. Por exemplo, quando Paulo fala que nele somos mais que vencedores, focamos apenas no vencer, mas esquecemos da batalha. E hoje o movimento evangelicalista e triunfalista acaba misturando o conhecimento de Paulo com coisas desta vida. E se você for observar a maneira pela qual ele levava a sua missão a sério, ele passou por naufrágios, perseguições, incompreensões. É um texto que ele diz o seguinte: olha, eu estou certo que me espera. Isso falando da viagem missionária que ele estava prestes a fazer. Naufrágios, incompreensões, perseguições, ao ponto de desesperar pela própria vida. Olha. Alguns hermeneutas dizem que quando Paulo diz ao ponto de desesperar pela própria vida, ou seja, ao ponto de desejar a morte, ou seja, por saber que seria dias difíceis no campo missionário. Além de enfrentar as potestades do ar, conforme ele diz aos Efésios, também estaria enfrentando as represálias de pessoas que tinham dificuldade de reconhecer o evangelho. Paulo tinha uma situação tão difícil na sua vida, por exemplo, quando ele vai na ilha de Malta e a serpente o fere, ele tinha duas opções. A primeira, se ele morre, ele estava em pecado e o Deus que ele servia estava errado, então ele tinha que largar de ser um herege. A segunda, se ele não morre, ele poderia ser legitimado como um Deus, como alguém que merecia toda a reverência, então ele tinha que explicar para esse povo que ele não era Deus, que ele era assim um mensageiro do Deus verdadeiro. E ele sabe lidar com isso muito bem. Sim. E é um personagem, estamos usando essa linguagem de personagem, dado o tema da trimestral da revista Betel. Então ele é um personagem inspirador e que nós deveríamos focar mais na maneira pela qual ele contemplava o ministério e a responsabilidade. Até a forma de pregar o evangelho diz: olha, sobre mim é imposta esta responsabilidade. E ai de mim se eu não fazer. Ou seja, ele cobrava dele, assim como o salmista cobrava de si no Salmo 103, no sentido de prestar um culto racional a Deus de gratidão. Ele diz: olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueça. Ou seja, ele está colocando em incumbência, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu estou fazendo essa ligação para dizer o quê? Que Paulo, ele recebe a comissão de levar o evangelho, a missão, e ele fala assim: ai de mim. Ou seja, ele entende que é uma responsabilidade dele. Ele acolhe aquilo e sabe que é um peso, é uma responsabilidade, mas não no peso no sentido de desprazer, no peso no sentido de responsabilidade. Então nós precisamos de olhar nessa vertente. E é uma responsabilidade muito consciente, né? Porque em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, se me permite, eu posso ler. Versículo 24. 5 vezes recebi os judeus em quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios. Tem uma versão que fala que 1 dia ele passou no abismo. Então, assim, é uma responsabilidade muito consciente. Porque eu imagino que, claro, Barnabé, ao passo de estar ali ensinando Paulo sobre essa nova missão que ele tinha recebido de Cristo, de fato, Barnabé ensina ele, diz: Paulo, olha, o caminho foi esse, recebeu o Cristo. Mas, de fato, aquilo que ele não viu aqui em 2 Coríntios até então, Paulo, ele passa a ter essa dimensão de que servir a Cristo não é só no sucesso, só quando tem muitos discípulos. E é interessante porque hoje em dia a gente tem uma percepção de sucesso muito diferente do que é Paulo. Isso é importantíssimo. Exato, e é claro que ele termina a vida dele dizendo, então de fato sucesso hoje em dia é muito pervertido no sentido da sua característica, porque se de fato sucesso, e Paulo se considera tendo sucesso, vencendo a carreira, guardando a fé, mesmo sofrendo perseguição, sendo preso, naufrágio,
passando um dia no abismo. E se de fato isso é sucesso, e para nós sucesso hoje em dia é ter fama, ter empresas, ter várias coisas que às vezes o dinheiro pode comprar. Mas de fato a fé de Paulo não podia ser comprada. Então, Lucas, você tocou num ponto crucial que eu acho que é importante demais. A gente vive hoje uma sociedade muito pragmática, que a ideia de sucesso que é vendida é o que você comentou, é uma ideia de visualizações, de lugares de proeminência, de estar em altas posições, sucesso financeiro. Então, a ideia de sucesso, o que é um ministério de sucesso? O que é um ministério de sucesso? Uma igreja completamente lotada. Será que Paulo tinha um ministério de sucesso? Um homem que foi perseguido, apedrejado, fustigado, maltratado, apedrejado, náufrago. Quando ele se converteu, ele foi para Jerusalém, a igreja fechou a porta na cara dele. Então, será que Paulo teve um ministério de sucesso? A carta aos Filipenses vai falar isso também, né? Por exemplo, a carta aos Filipenses, quando a gente lê, o tema dela central é a carta da alegria, um dos temas que se dá a ela. Aí você começa a ler a carta e fala, que alegria que tem aqui. Assim, a forma que ele coloca, a gratidão pela igreja de Filipos, que era uma igreja que ele tinha uma grande afinidade. Ele diz lá no versículo 2 e 3 que dava graças a Deus quando lembrava daquela igreja, mas ele mostra que ele tinha só o necessário. Ele falou, meu Deus, o Deus de paz tem dado o necessário, o suficiente. Exato. Então a gente observa que esse conceito de sucesso hoje, ele é distorcido da realidade bíblica. Não que a pessoa não possa ter uma vida de sucesso, só porque não é o foco, o sucesso pelo sucesso. E hoje a gente percebe que tem pessoas que falam que o ministério de sucesso, como você falou, é ter um grande reconhecimento, é ter grandes posições. Pode ser também, só que não é o fim em si mesmo. Exato, eu não tô falando que essas coisas são erradas. Sim, isso. E o que a gente percebe é que Paulo, ele não dá valor a essas coisas no sentido de buscá-las com piegas, né? Mas ele mostra que isso é circunstâncias que fazem parte da vida, uns vão ter, outros não vão ter. E em um dado momento ele chega a dizer, e não julgava ter alcançado o prêmio da soberana vocação. Aqui você entende o quê? Que ele tinha contentamento, mas ao mesmo tempo ele mantinha no foco, que era continuar levando a palavra e olhando para Cristo como autor e consumador da sua fé. E eu acho que se confunde muito essas teologias. Por exemplo, a teologia da prosperidade, como costumam se dizer. Eu acho que se confunde muito essas teologias porque tratam esse sucesso não no sentido como Paulo teve. Sucesso de, mesmo com provações, ele vencer e guardar a fé. Mas, de fato, essas teologias da prosperidade, elas tratam muito esse sucesso sendo no sentido de enriquecimento. Eu vejo hoje em dia que tem muitas... O pastor Elaílson tem uma crítica muito forte quanto a isso. Nas aulas que a gente pegou com ele fez uma abordagem sobre isso. Essas cristãos não praticantes. O senhor disse uma coisa uma vez que me intrigou bastante. Que, se é que eu posso dizer assim, a religião que mais cresce no mundo hoje em dia é o cristão não praticante. É aquele que gosta do bônus, mas não gosta do ônus. Então é interessante que hoje em dia isso tem demais. E até porque tem algumas pessoas que estão reduzindo Jesus a ídolo. Jesus não é ídolo, Jesus é Deus. Por exemplo, tem pessoas que falam Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior executivo. Jesus é um camarada legal. Não, Jesus, ele é tudo isso, mas não nesse fim. Jesus é Deus. Então, quando eu quero admirar Jesus como um grande psicólogo, como um grande líder, como um grande executivo, eu desvio a finalidade dele como realmente o Cristo Filho de Deus, que inclusive é um dos credos da Assembleia de Deus no Brasil. João 17:3. E a vida eterna é esta, que reconheça a ti só como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós sabemos que Jesus Cristo, na verdade, o nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Então nós precisamos tratar Jesus como o Deus que está conosco em qualquer circunstância. E quando Paulo fala que o Deus de paz vos dará o necessário, essa palavra paz, eirene, ela tem a ver exatamente com contentamento, com o necessário. E muitas pessoas hoje, sendo atingidas pelo conhecimento da teologia da libertação, teologia da prosperidade, e mais recente agora a da hipergraça, acaba, de certa forma, desviando o foco do propósito genuíno do evangelho. Com certeza. Eu tenho uma ideia de que sucesso é responder com obediência o que Deus espera de nós. Sucesso é poder chegar lá no finalzinho, olhar para trás e falar, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé.
E o Lucas até comentou, eu até me lembrei, naquele livro Deuses Falsos, o Tim Keller ele vai citar uma pesquisa que um sociólogo americano, Philip Smith, ele fez, nunca esqueci isso. Ele fez com um grupo de cristãos jovens. Ele percebeu que a fé deles é uma fé terapêutica, deísta e moralista. Terapêutica por quê? É uma fé que fala assim, não, é que Deus ele quer meu bem, eu tenho que me sentir bem. Tem esse negócio da terapêutica. Não, é porque eu procuro Jesus para resolver meus problemas, para eu ficar bem, para eu me sentir bem. Ela é moralista no sentido de que eles enxergam muitas vezes algumas regrinhas. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vê não como algo que governa a sua vida, mas vê como 7 passos para isso, 8 passos para aquilo, sabe? Como E ela é deísta porque ela... Metodológico, né? Ela crê que tem um Deus, né? Esse Deus, ele criou todas as coisas, ele existe, tá? Mas que não necessariamente ele se importa com as minúcias da sua vida, com você foi na festa ontem, com você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Ele é Deus, ele existe, mas ele não se importa, assim, com o que você tá fazendo, assim, em cada milímetro do seu dia a dia. O problema disso é porque esse Deus não é o Deus da Bíblia, né? Então é um cristianismo de fachada, né? Não é o Jesus que a Bíblia prega. Mas uma coisa interessante que eu tava na pesquisa para essa aula sobre Paulo é que muitas vezes quando a gente lê lá o processo da conversão dele em Atos 9, vai falar lá que que Deus, então, ele fica 3 dias, né, com escamas nos olhos. Quando ele chega lá, ele já devia tá perto já de... Qual é a cidade? Damasco, né? Que ele tá vendo? Damasco, Já devia estar bem perto de Damasco, porque ele chega em Damasco, né? Ele não volta para Jerusalém, chega em Damasco. E fica ali 3 dias, com escamas nos olhos, cego, e de jejum. Então Deus vai e fala para Ananias ir lá e orar por ele, né? E Ananias fala assim, Senhor, mas se eu tenho certeza que você não errou o endereço, não? É esse Paulo mesmo, aquele perseguidor. E eu acho interessante demais o que Deus diz para Ananias. Ele fala, vai-te, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, esse tema do sofrimento no ministério, ele é muito presente no ministério de Paulo, né? E Paulo não via, como o pastor Alailson bem disse, sofrimento como com desgosto, né? No sentido, ele entendia que... Eu acho que essa é a diferença de como um cristão sofre para como as pessoas lá fora sofrem. Porque o cristão, ele atravessa o sofrimento de cabeça erguida. É lógico que às vezes a gente é abatido, né? São muitas lutas. Muitas vezes nós vamos ser caluniados como Paulo foi, como Jesus foi. Muitas vezes a gente vai ser atingido por falatórios da forma mais covarde possível. Acontece. Mas quando se tem um propósito, quando se sabe o porquê se sofre, a gente é como Paulo diz, né? Eu tô pronto, eu sei que eu vou ir, eu vou sofrer naufrágio, perseguição, tô pronto. Eis-me aqui, né? E aí, o que eu acho interessante é porque quando a gente lê lá que ele, né, do verso 19 pro 20, fala que ele se alimentando, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Às vezes a gente acha que foi imediato. Aqui não fala, mas lá em Gálatas ele fala que depois da sua conversão ele vai se retirar para a Arábia. E ele vai ficar 3 anos ali na Arábia, né? Fazendo o quê ali? Eu acho interessante que ele vai falar, esse evangelho que eu prego para vocês, eu recebi ele por revelação de Cristo. O reverendo Hernandes Dias, ele vai dizer que ele estava tendo um intensivão com Cristo. Ali ele vai reler o Antigo Testamento à luz de Cristo, ele vai entender todas essas coisas. Como Cristo dedicou 3 anos para os outros apóstolos, ele vai dizer que ali Cristo vai dedicar 3 anos para Paulo também. E aquela questão que eu disse de quebrar o ministério, é porque aí essa aqui é uma tese do Hernandes. Aí eu não sei, mas a tese do Hernandes é o seguinte, que muito provavelmente ele pode ter voltado se achando o cara
o cara estratégico para liderar a igreja. O cara estratégico para poder assumir as rédeas, né? Ele até vai dizer que por motivos para ele pensar isso, né? Primeiro, os outros discípulos, eles eram todos galileus, né? E lá em Jerusalém, que era o centro do saber teológico de todo Israel, eles eram vistos como cidadãos de segunda classe. Segundo, eles eram todos incultos. Né? Paulo não. Paulo era, como o pastor Laios disse, hebreu de hebreus, né? Fariseu de fariseus. Ele era um homem que tinha todo um conhecimento teológico. Ele era um homem que tinha cidadania romana. Então pode ser que ele entrou, chegou se achando o cara estratégico. Mas parece que não foi bem assim que aconteceu, né? Dá até uma impressão quando você falou de Ananias tutibiar ou ouvir a voz de Deus falando para ele ao encontro de Paulo lá na rua chamada Direita. Exatamente dá a impressão que ele imaginou que ele estaria fazendo uma estratégia para infiltrar no meio deles e fazer alguma coisa que ele sempre era acostumado a fazer dentro da perseguição, dos assassinatos, vamos dizer assim, que ele cometia. Mas o que eu acho interessante é que esse Paulo, após o encontro que ele teve na teofania, a gente encontra que ele passou por muitas dificuldades, mas ele não reclama dessas dificuldades. Dentre elas, eu acho que nós não podemos deixar de falar nessa lição, é o espinho na carne, né? Que ele implorou a Deus por 3 vezes para que o tirasse. E esse espinho, a gente não sabe o que é ele. Algumas pessoas dão uns nomes para eles, né? Mas só porque eu não vou nem entrar nisso, porque nenhum tem embasamento teológico consistente. Tá tudo no campo da imaginação, da dedução ou conjuntura teológica, que acaba sendo, entre aspas, uma mentira teológica, né? Mas o que é bom focar é assim, a minha graça te basta. Por que Deus permitiu esse espinho na carne? Possivelmente era uma dor, uma aflição, uma humilhação. Nós não estamos falando de estado que ele sentia com esse espinho, que servia para impedir o orgulho pelas revelações e torná-lo mais dependente da graça de Deus. E o que é interessante salientar, que você falava aqui antes de nós iniciarmos essa conversa, vamos dizer assim, sobre o apóstolo Paulo, é que a fraqueza não o parou. E o espinho transformou ele num instrumento de dependência e não de desistência. Isso hoje as adversidades fazem com que as pessoas desistam. Quantas pessoas desistem dos ministérios por incompreensões, por dificuldades financeiras ou por outras dificuldades quaisquer? E Paulo entende que ele deveria continuar dependendo de Deus, da sua graça e do seu favor. Então nós temos muitas lições interessantíssimas para aprender com esse personagem bíblico. Muito. Inclusive, seguindo esse texto mesmo que o senhor citou, do espinho da carne, o senhor disse que ele, apesar das suas muitas dificuldades e aflições, ele não reclamava disso. E, de fato, até pelo contrário, ele vai dizer lá no verso 10 de 2 Coríntios 12, sinto prazer nisso. Essa versão que eu tô lendo aqui, eu não sei qual eu peguei na internet aqui. Não sei qual que é. Acho que não é a Almeida Revista aí corrigida, não. Mas ele diz assim, ó, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu sinto prazer. Ele fala, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, ele tá falando sobre isso, né? Sim, que seja eu na me cruz de Cristo. gloriarei nisso. Na verdade, o que eu acho interessante nisso aí, Mateus, esse versículo que você citou, fazendo uma síntese dele, ó, ele tem o eu prazer nas angústias, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo mais ou menos assim, se for para o Senhor retirar esse espinho da minha carne e não evidenciar a minha dependência de ti, eu não quero que o Senhor tire. Se tiver jeito de tirar e continuar demonstrando essa dependência, ok. Mas se não tem, eu tenho prazer nisso, porque vão ver realmente que é o Senhor que está aparecendo na minha vida e no meu ministério. Exato, e ele fecha, né? Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte, né? E realmente é isso. Muitas vezes nós temos essa tendência de ser natural do ser humano, de querer fazer as coisas acontecer na força do braço. Né? E Paulo, ele nos ensina mais do que tudo, mais do que todos, que a força de um cristão está na dependência. Está na dependência de Cristo. Então aí ele vai seguir, aí, igual a gente estava falando, ele vai... o Lucas até falou sobre o Barnabé, né? Isso. Paulo, ele chega lá em Jerusalém, fala que todos os discípulos tinham medo dele. Todos, não é um ou outro, não. Todos tinham medo dele. Lá no finalzinho, no capítulo 9, né? Fala quando ele chega em Jerusalém, fala assim,
Porém, os discípulos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Inclusive, tem até uma brincadeira que o pessoal faz, dizendo que Pedro, essa hora, a coragem de Pedro sumiu. É verdade. É verdade. Mas aí, e eles vão levar ele para Tarso. E o reverendo Hernandes fala que ele fica 10 anos esquecido lá em Tarso. Então veja Deus quebrando, né? Mostrando assim, meu querido, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não preciso de você, é você que precisa de mim. Então, uma lição muito importante, Mateus. Eu faço críticas pertinentes à forma do discipulado de hoje. Sim. Por exemplo, se uma celebridade hoje se converteu ao evangelho, sendo um conceituado líder político ou uma pessoa famosa em qualquer nuance, seja jogador de futebol, cantor, de imediato, com poucos dias, as pessoas já ficam em cima dele, querendo que ele já comece a exercer o ministério, porque Deus os tirou do mundo para que ele pudesse produzir. E você vê Paulo ficando 10 anos, ou seja, Deus está desconstruindo tudo aquilo que era dele, do próprio apóstolo Paulo, que foi construído de forma sociológica, e agora colocando a cristandade nele. Exato. Então, por exemplo, se um cantor evangélico não, secular, está em ascensão, e de repente ele é alcançado pela graça de Deus e converte seu evangelho. É muito fácil ele gravar uma nova música e aproveitar um elo para continuar no sucesso, agora só que no chamado público gospel. Então, o interessante é que ele vai para o discipulado, aquela fama dele vai toda para a bancarrota, e depois, se Deus tem um propósito com ele, em soprar o nome dele, como é a linguagem coloquial que usamos no meio do povo evangélico e também das nações, ele vai fazer isso sem usar o trampolim que ele já tinha. Exato, isso é importantíssimo. A gente tem mania, inclusive, de entregar os nossos púlpitos, né? Os nossos microfones. E gente, eu acho assim que é muito sério, dentro da liturgia de um culto, o momento da palavra. Eu creio que não é qualquer pessoa que está habilitada para estar ali. Sim. Não é qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa é muito bem intencionada. Mas a palavra de Deus diz que se a gente interpreta isso aqui da forma errada e transmite para a forma errada, então nós somos um falso mestre. Sobre falsos mestres irão grande condenação. Eu não tô falando que o pastor é infalível, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que a gente tem que encarar com muita seriedade antes da gente entregar os nossos púlpitos para, por exemplo, celebridades que se converteram, que são bebês na fé ainda. Eles precisam de passar pelo discipulado primeiro. E tanto é que eles não dão testemunho de Cristo, eles dão testemunho da vida boêmia que vivia, e ao finalzinho fala que Jesus encontrou eles. E o senhor sabe que isso é um problema para mim, pessoalmente? Porque quando eu era adolescentezinho, jovem, eu escutava isso, e o cara falava assim, não, eu era lá no mundo, eu era o cara, e eu ia pras festas, e eu não sei o quê, e mulher e tal, e eu pequenininho, eu pensava assim, mas então tá de boa, então eu vou pra lá também, depois, quando eu já estiver cansado, aí eu peço perdão pra Jesus e tá. Não, isso assim, eu tô... E não é só você, muitas pessoas pensam assim, né, pra ouvir esse tipo de mensagem, porque o foco dessa mensagem, ela dá muito espaço falando de coisas negativas do pecado, como se fossem positivas, e só no finalzinho que fala da obra de Cristo sem mostrar um objetivo bíblico a esse respeito. Então, exato. Tanto é quando Paulo fala assim, se eu tenho que me gloriar, que seja na cruz de Cristo, eu aprendo que esses testemunhos que celebridades, ao se converter, falam, elas não estão gloriando na cruz de Cristo, elas estão gloriando de um passado que elas teve, e por causa de Cristo eu deixei. Parece que ele está fazendo um favor para Cristo. E Paulo fala assim, eu tenho vergonha de ter sido perseguidor da igreja. Em outras palavras, ele fala isso, eu tenho vergonha. Pedro também, quando ele fala dos problemas que ele teve, da falta de instabilidade, que foi uma das lições bíblicas que tivemos, ele também se arrependia de ter negado a Jesus e se portar de tal maneira. Agora tem pessoas que eles contam com o peito cheio, com a voz punjante, alegre, olha, eu era isso, eu era aquilo, mas agora eu encontrei Jesus. Ele até abaixa o tom, parece que foi ruim. Então, na verdade, estão invertendo valores. Exato, isso não acontece pouco, não, isso acontece muito. Eu acho que isso é consequência muito do campo gospel. O campo gospel hoje, naquele conceito geral, ele está sendo muito deturpado. E eu acho que muitas pessoas, celebridades, inclusive é o que a gente está comentando aqui, celebridades olham para esse mundo gospel como uma fonte de renda. E, de fato, eu conheço vários exemplos, a gente conhece. Se me permite, eu vou falar um nome. Aquele Whindersson Nunes, por exemplo. Uma pessoa que tinha se convertido e passou um tempo, mas pouquíssimo tempo depois ele já estava produzindo músicas ali, né, nos seus... zerando ali alguns produtos. E, de fato, passou o tempo, a gente foi ver que, de fato, não é uma fé sólida. Porque a fé sólida não é um simples encontro com Cristo. É uma vida renunciando.
E de Exato. fato... Eu vou dar um outro exemplo. Uhum. Aí quando a gente pega pra ver agora um cara que... Tomara que ele não queima minha língua. Mas eu acredito que não. Pelo tempo, eu acredito que não. Quando a gente olha pro Rodolfo Abrantes, que era o vocalista do Raimundos, lá em 95, o cara tava no auge. Ele tava no auge do sucesso da banda Raimundos. Ele tem um encontro com Cristo, ele renunciou à vida dele de forma total. Ele saiu da banda no auge, tal e tal, e de fato até hoje ele tá aí. Quando a gente ouve ele falar, eu sempre vejo ele muito sóbrio, falando, muito coerente teologicamente, e eu particularmente, eu gosto muito de ouvir as músicas dele, achar as letras das músicas dele muito, muito bíblicas. É a música dele que fala assim, ó, que das minhas feridas saia poder pra curar. Que a cada hora perdida me lembre que não é para eu parar, até que a terra esteja, até que a casa esteja cheia, até que o seu reino venha. Então assim, evangelho é renúncia. É negar-se a si mesmo, né? A doutrina do discipulado, e já dando aqui um spoiler da revista do semestre que vem, a doutrina do discipulado é uma doutrina do esquecimento do eu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. E Então, Paulo não tem- exorta exatamente isso. Ele exorta a ser como ele era no que tange ao serviço cristão. E que Exato. responsabilidade, né? Muito Atrair para si o exemplo de ser aquele que as pessoas Exatamente. devem seguir. Sim. Tem um livro fantástico. Eu não sei se o livro veio das palestras ou se as palestras vieram do livro. Mas o pastor batista Jonas Madureira, ele tem um livro que se chama O Custo do Discipulado. E tem até 2 palestras que ele dá numa conferência da editora Fiel para pastores e líderes, onde ele vai falar de 2 pontos principais no livro dele a respeito do discipulado. O primeiro é o seguir a Cristo e o segundo é ensinar pessoas a seguirem a Cristo. Ele até fala que a doutrina não, mas o exemplo máximo de ensinar pessoas a seguir a Cristo através do exemplo, ele usa justamente essa expressão, esse verso de que Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. Né? Então, discipulado é isso, é você seguir a Cristo, mas também ensinar pessoas a seguir. E os exemplos de pessoas que de fato tiveram uma conversão, assim, de fato assim, né? Tem até uma teologia que costuma dizer que aqueles que não permaneceram na fé, esses de fato eles não receberam a Cristo. Eu não vou entrar no mérito de fato, é acho uma que teologia Pedro vai falar sobre isso. Né? Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, assim, exemplos a gente tem demais. Tem uma outra cantora também, Priscila Alcântara, que de fato você olha algumas letras que ela cantava, letras assim que você fala, cara, como que pode ter tanta espiritualidade aqui, mas de fato, do outro lado, passou pouco tempo, já tá escrevendo letras aí, assim, totalmente antagônicas ao cristianismo. Então, exemplos a gente tem demais, de pessoas que gostam do bônus, mas não querem o ônus. O ônus daquilo que Cristo nos advertiu, que teríamos de fato aflições. E quem não aguenta a aflição, logo cede, logo se entrega, né? E o legado que Paulo nos deixa é que o Senhor pode transformar pecadores em instrumentos úteis. Então nós precisamos de ter isso em mente. Também que podemos servir ao Senhor com excelência, mesmo em meio às aflições, às dificuldades e até o espinho na carne. E ser perseverantes, né, durante a luta e guardar a fé até o fim. Eu lembro-me que quando criança tinha na época nas igrejas a entrega de cargos em final de ano, e os líderes dos principais departamentos da igreja naquela época tinham oportunidade. E eles tomavam muito tempo se desculpando porque não conseguiu fazer um trabalho com excelência. E de repente eles liam o texto de Paulo quando ele diz: combati um bom combate, guardei a fé e acabei a carreira. E aquilo eu ficava intrigado, porque eu falava, mas ele está falando que não fez um bom trabalho, que poderia ter feito melhor, e está lendo esse texto. Aí eu comecei a pensar, falei, vamos inverter esse texto. Começarei um bom combate, utilizarei a fé e iniciarei a carreira. Tem que jogar no futuro. Se não fez nada que presta ainda, tem que fazer algo que tenha futuro. E Paulo nos dá esse legado, porque muitas pessoas hoje estão esmorecendo na caminhada, no chamado, no ministério, porque levar o ministério a sério hoje não tem sido fácil. Eu estou elaborando um artigo, não sei quando pretendo publicá-lo, e se vão deixar publicá-lo, mas onde eu combato as igrejas emergentes.
e eu estou intitulando por enquanto, provisoriamente, as igrejas emergentes precisam emergentemente voltar ao evangelho. Elas voltando ao evangelho, elas fecham que elas trabalham de forma institucional e difundem o evangelho. E é isso que Paulo nos convida durante todas as suas epístolas, cerca de 3 epístolas, ele nos convida a viver uma vida de renúncia, a viver uma vida com seriedade, com dedicação ao reino e também uma vida inspiradora. O ministério de Paulo é inspirador. O apóstolo Paulo hoje, eu creio que seja um dos homens mais citados em quaisquer pregações no Brasil afora. Se alguém pregou um dia de domingo, vamos usar isso só de forma um diatribe aqui, um domingo em todo o Brasil, teve mensagem em todas as igrejas cristãs no Brasil. Se alguém não citou um texto paulino, ele possivelmente pregou uma mensagem judaizante, porque qualquer mensagem do Antigo ou Novo Testamento que não for citado algo que envolva Jesus e interprete a obra graciosa da cruz do Calvário, essa mensagem é apenas um contar de história. Eu posso contar a história da criação, mas se eu não falar de Jesus, eu não preguei. Se eu contar a história de Esther e não falar de Jesus, eu não preguei. Exato. Então, se você vai ver que vai ter essa base hermenêutica nos escritos paulinos. E o que chama a atenção é que tanto Jesus, que renunciou à sua deidade para implantar o que o teólogo George Eldon Ladd diz, o reino de Deus na terra, que é através do poder do evangelho, das boas novas. E Paulo, que foi um grande discípulo, vamos dizer assim, um apóstolo, que eu considero que é o apóstolo que decodifica o mistério do evangelho. Tanto é que ele fala isso no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 19, ore por mim para que me seja dada sabedoria, ao abrir a minha boca, saia palavras com sabedoria para fazer jus ao mistério do evangelho. Então esse Paulo, ele mostrou que o ministério não é esse mar de rosas que alguns estão achando que é. Onde nós estamos achando que vamos conseguir formar líderes através de mentoria, vamos conseguir formar líderes através de seminários, tudo isso é importante. Porém, na prática, nada vai substituir a Bíblia como norte de um ministério exitoso e todos precisam saber. O ministério, humanamente falando, ele é árduo. Porém, se você tem ele como uma vocação, ele é prazeroso. E é um privilégio. A pastora Meire, ela sempre diz, né? Ao bom combate. E aí ela fala, é um combate, mas ele é bom. Ele é bom porque ele é feito com a presença de Cristo em nossa vida. Amém. Pastor, eu penso assim, todos que, como nós aqui e tantos outros que nos assistem, a gente que se deixa envolver com esse negócio de evangelho, negócio de igreja, a gente vai deixando esse negócio, sabe, até o pescoço, a gente vai se afundando nesse negócio. Esse negócio, falo assim de forma relacional, né? Relacional. A gente se vê na mesma posição de Paulo, como o senhor mesmo citou. Ai de nós se não pregar o evangelho. A gente não vai servindo para mais nada. Né? A gente pensa que quando você responde com obediência a uma vocação que você tem, é tão prazeroso, apesar de tudo, é tão bom saber que a gente está fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, encontrar um propósito na vida. É algo assim, é tão maravilhoso sentir isso, porque eu falo de experiência pessoal. Eu não imaginei que eu ia ser um pastor. Nem assim, eu sempre gostei de estudar. Eu me imaginava sendo um professor. Não, um professor até tal, mas ter um pastor, cuidar de gente, visitar, ligar, orar, interceder, assim, eu não me via fazendo isso. E aí, de repente, a gente se vê no meio de tudo isso e a gente já não consegue mais imaginar a nossa vida sem fazer isso. A gente já não consegue mais imaginar. E assim, eu acho que se vocês não tiverem mais considerações, a gente já caminhando para nosso fechamento, eu queria citar de novo esse texto que a gente citou tantas vezes aqui, mas é o canto do cisne de Paulo, né? Dizem que o cisne ele só canta uma vez quando ele está perto da morte, né? E alguns estudiosos dizem que 2 Timóteo é o canto do cisne de Paulo, né? A carta que ele escreve para o seu discípulo amado. E lá no finalzinho, prevendo a morte dele, sabendo que ele sairia dali para o martírio, ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Libação era uma prática que depois dos sacrifícios, normal, que o sangue era aspergido sobre o propiciatório, né? E tinha todo aquele ritual ali em cima do
Da tampa. do altar, aquele altar ele era lavado, geralmente com sangue ou com óleos aromáticos. Então ele pinta o momento da sua partida não com cheiro de morte, não com... mas com... Tem um cantor e poeta, Marcos Telles, ele vai dizer que ele pinta os seus últimos momentos com o vívido vermelho de um vinho que simboliza alegria, né? Bonito isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Eu acho que isso é fantástico, a gente pensar que a nossa esperança não é para as coisas dessa terra. A gente viver nessa terra, trabalhar nessa terra, a gente se relacionar com as pessoas nessa terra, como a gente tem que fazer mesmo, mas com a eternidade cravada nos olhos. Nossa esperança ela é escatológica. O próprio Paulo vai dizer que se a nossa esperança é apenas para as coisas dessa terra, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Olha, Mateus, ouvindo você falando da questão de servir o ministério, estar envolvido com o ministério, e tendo como pano de fundo histórico e pedagógico Paulo, eu lembrei de uma frase do pastor Wesley Aires Camargo: se tirar de mim o meu ministério, o que sobra? E a gente tem visto que tem muitas pessoas hoje que, se tirar o ministério dele, ele deixa de pregar o evangelho e se faz de vítima. E você pega um apóstolo Paulo que foi preso diversas vezes, e ele dizia: eu sou prisioneiro do Senhor, mas a palavra não está presa. Se me tirar o púlpito, eu tenho a seara para pregar o evangelho. Então nós precisamos, de fato, entender que o chamado ao ministério, ele não é primeiro o chamado ao ministério. Ele é um chamado à conversão, a um encontro impactante, transformador com Cristo. Então essas são as minhas palavras e a minha gratidão por esse momento tão especial de debater um assunto que dá pra gente falar por horas, né? Sobre Paulo. Eu fico até com pena de professores da escola dominical de colecionar essa aula, porque dá vontade de falar pelo menos umas 10 horas seguidas. Tranquilamente. É engraçado que eu tava pensando sobre a lição de Dorcas e a lição de Paulo, são dois antagônicos. Dorcas, poucos versículos. Paulo, vários livros. 75% do Novo Testamento, Paulo. Então, assim, é bem difícil falar desses personagens, mas de fato, Paulo, ele é aquele que abre as portas, no sentido, entre aspas, para os gentios e nós que fomos abraçados em Cristo. E de fato, há muitas coisas a se aprender sobre Paulo. E o senhor falando uma coisa eu achei interessante, que eu tenho lido um livro, não vou me lembrar do autor, mas é um autor muito conhecido por todos nós, que ele fala sobre... O tema do livro é o seguinte: irmãos, não somos profissionais. Porque, de fato, tem muitas pessoas que têm tratado, e aí eu falo do serviço ministerial, que de fato é o que Paulo mais tem essa clarividência. E tem pessoas que tratam esse serviço ministerial como, de fato, uma profissão. E aí a gente cai no erro de se esquecer do nosso sentido genuíno. E o que o senhor disse, brilhante, vou carregar para minha vida inteira. De fato, antes de qualquer serviço ou ato ministerial, ou algum cargo, seja o que for, a gente vai exercer, primeiro é a nossa conversão. Primeiro é a nossa manutenção da nossa espiritualidade. Então, de fato, isso a gente tem que carregar. Amém, amém. Amado, e para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Você que é nosso parceiro, já é parceiro desse canal, muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, eu te peço encarecidamente, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, nos diga de onde você está nos ouvindo, a gente quer saber, a gente lê todos os comentários. Se ficou alguma dúvida, deixe também nos comentários, a gente quer conversar, a gente quer te conhecer. E envie, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, que nós cremos que é bênção para a vida, todos aqueles que puderem estar ouvindo, como é bênção para a nossa vida também, né? A gente, todas as vezes que a gente senta aqui para falar sobre, a gente muito mais é abençoado do que abençoa. Essa é a nossa última lição, infelizmente, dessa revista tão maravilhosa. Quantos outros personagens não poderiam ter sido estudados aqui? A Bíblia ela tem realmente uma infinidade de exemplos pra gente, mas ficamos por aqui e na semana que vem a gente já inicia a nossa nova revista, a nossa nova lição Betel Dominical, primeiro trimestre de 2026.
Você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até a próxima.